Bom, pessoal, atendendo a um monte de pedidos aí que os nossos alunos fizeram, eu vou comentar rapidamente a prova do Enem no dia de hoje. Esse Enem 2015 foi uma prova que não superou muito as expectativas em alguns aspectos, mas em outros eles trouxeram algumas novidades. Por exemplo, em geografia nós vimos já uma ausência de tabelas, de gráficos, somente 2 mapas, também um diagrama, e uma prova de geografia que a gente poderia dividi-la em 2 partes, basicamente. Primeiro as questões ambientais, depois as questões geopolíticas, e aí trazendo muitas atualidades, trazendo questões sobre o novo terrorismo, trazendo questões sobre crises econômicas e crises globais. Em filosofia e sociologia, um espaço a cada ano que passa maior. Filosofia, nós fizemos uma pequena viagem aí pelas escolas filosóficas. Nós vimos os pré-socráticos, vimos um pouquinho de filosofia clássica grega, fomos para o medievalismo lá com São Tomás de Aquino, trabalhando a questão da justificativa da monarquia. Também vimos Nietzsche, Simone de Beauvoir trabalhando a questão de gênero, uma novidade aí na prova do Enem. Algo que ainda não havia sido trabalhado, mas tinha uma grande tendência para esse ano, essa discussão do gênero. Isso nós já havíamos dito em outros momentos. A prova de história, ela não trouxe alguma novidade, além do seguinte: uma cobrança maior em história medieval, algo que o Enem não cobrava muito em edições anteriores, mas a tendência sobre as questões da história do Brasil, as questões acerca da libertação dos escravos, da escravatura, colonialismo, sociedade colonial. Isso, como sempre, tem aparecido no Enem. Uma característica legal dessa prova é que, diferente de edições anteriores, ela manteve o que aconteceu no ano passado. Os enunciados um pouco menores, as alternativas mais enxutas. Então não tem mais aquela história do aluno dizer assim: eu tinha um enunciado muito grande, alternativas muito grandes e não consegui dar conta. Ao contrário, esse ano a gente vê enunciados e alternativas se comunicando. Outra coisa legal em história foi o pan-africanismo aparecendo e história da África. Já em ciências da natureza, a prova seguiu quase a mesma tendência. Nós vimos ali em biologia aparecendo um pouco mais de citologia, as questões genéticas, em química aparecendo muita química ambiental, e em física as questões não mudaram muito seus conteúdos, porém elas vieram muito mais contextualizadas. Isso a gente tem dito dia após dia, essa característica do Enem de trazer o conteúdo se comunicando com a vida do aluno. Então nós tínhamos ali questões sobre termologia, nós tínhamos questões de vários aspectos em física, sempre trabalhando com a questão de contextualização. Nossa expectativa agora é para a prova de amanhã, a prova de linguagens, a prova de matemática e o tema de redação. Se seguir a mesma perspectiva do ano passado, nós vamos ver a prova de linguagens um pouco mais densa, com conteúdos maiores, com enunciados maiores e alternativas também um pouco maiores. E a expectativa de todo mundo é sobre o tema da redação desse ano. Que vocês tenham um bom descanso, uma boa prova amanhã e com certeza ótimos resultados. Até mais!